E amigas, vamos à liturgia da palavra, liturgia diária. É o momento em que fazemos nossa introspecção diária, nos elevamos a Deus. É super importante. Essa conversa com Deus diária faz parte da nossa perseverança, da nossa permanência na fé. Temos aqui então a liturgia de 18 de março de 2019, segunda-feira da segunda semana da Quaresma. A cor litúrgica é roxa. Então vamos aos textos bíblicos da liturgia da palavra de 18 de março de 2019. Antífona da entrada. Tende compaixão de mim, ó Deus, e libertai-me. Meus pés estão firmes no caminho reto. Nas assembleias bendirei ao Senhor. Salmo 25, 11. Oração do dia. Oremos. Ó Deus, que para remédio e salvação nossa nos ordenais a prática da mortificação, concedei que possamos evitar todo pecado e cumprir de coração os mandamentos do vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura da profecia de Daniel, capítulo 9, versículos de 4 a 10. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos, temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade. Temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto, seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe de todos os países, para onde os escorraçaste por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto. A nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecaram contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 79, versículos 8, 9, 11, 13. Refrão 103, Salmo 103, versículo 10a. Vamos ao refrão? O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Repitamos, o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Refrão, o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador,
por vosso nome e vossa glória. Libertai-nos, por vosso nome, perdoai nossos pecados. Refrão: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Até vós chegue o gemido dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre. De geração em geração vos louvaremos. Refrão: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Repitamos: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículos 63 e 68. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço uma medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do dia. É um texto e soneto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada. Uma medida boa, Lucas 6, 36 a 38. Qual será a medida do amor? Qual é a régua do perdão? Qual o gabarito da misericórdia? Estamos sempre atrás de medidas, preocupados em fugir de uma entrega total, de uma rendição incondicional. E quando alguém se mostra generoso e apaixonado, agindo fora da medida racional, já não conseguimos evitar as críticas. Carola, louco, fanático. Não foi assim que o pai comerciante reagiu às esmolas excessivas feitas por Francisco de Assis? Logo após editar o estranho mandamento do amor aos inimigos, que está em Lucas 6, 27 e seguintes, Jesus, exagerado, não? Acrescenta outro imperativo duro de engolir: ser misericordioso na medida em que o nosso Pai também o é. E para nos fornecer uma medida no exercício da misericórdia, Jesus de Nazaré toma de empréstimo
o comportamento típico de um comerciante de grãos que deseja conquistar o freguês palestino. É o exemplo da medida boa. Versículo 38. O comerciante oriental está ali no mercado de rua, costuma ficar agachado enquanto atende o comprador. Poderia ser o trigo, por exemplo. Como age o mercador? Ele usa uma medida em forma de cone que está presa entre os seus joelhos. Derrama sobre ela os grãos de trigo até enchê-la. Em seguida, dá umas pancadinhas à sua volta, de modo que os grãos se acamam e surge mais espaço no cone. O vendedor acrescenta mais trigo para preencher o novo espaço. Gira rapidamente a medida em suas mãos, os grãos se juntam e aparece novo espaço. Torna a enchê-la. Agora ele usa as duas mãos para apertar o trigo para baixo e o cone volta a oferecer um vazio no alto. Enfim, ele volta a preenchê-la e ainda faz um pequeno monte de grãos na parte superior. Esta é a medida boa, socada, sacudida, transbordante. Não cabe mais nada. Uma medida em plenitude, muito acima do normal, acima do legal, bem acima do sistema métrico. O que é que Jesus pretende ensinar? Com a imagem do mercador, o mestre nos ensina: Deus é assim. Assim é o vosso Pai. Ele sempre nos servirá além de toda medida humana. Deus é exagerado, pródigo, farturento. Deus não é avarento. Jamais fará economia de seu amor por nós. Depois de termos sido alvo de tanto amor, tanto perdão, tanta misericórdia, nós que estávamos condenados por nossos pecados, conforme a carta de São Paulo aos Romanos 3, 23, ainda nos parece excessivo o mandamento de amar os inimigos? Reflitamos sobre isso, hein? Orai sem cessar. O Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia. Salmo 100, versículo 5. Bela reflexão do Antônio Carlos Santini, né? É importante a gente refletir porque muitas vezes a gente recebe a leitura do Evangelho, porém não entende. Então a reflexão, a homilia, a liturgia comentada, tudo isso é importante para nos esclarecer. O santo de hoje, 18 de março, é São Cirilo de Jerusalém. Vamos a uma pequena biografia do santo de Jerusalém. Com alegria, neste dia, lembramos a vida de santidade de um grande homem, proclamado doutor da Igreja. São Cirilo nasceu em Jerusalém em 315, no início do tempo da graça, em que a Igreja conquistou, com a liberdade religiosa dada por Constantino. Ordenado sacerdote, São Cirilo cuidou com carinho, zelo e amor da preparação de catecúmenos para o batismo, assim como se dedicou ao magistério, ou seja, ensinamento da sã doutrina. Deixou escrito as catequeses, em que expõe a verdadeira doutrina da fé e os ensinamentos da Sagrada Escritura. Sobre a Eucaristia ele afirmava: sob a forma de pão é o corpo
que te é dado, e sob a forma de vinho, o sangue, de tal maneira que, ao receberes o corpo e sangue de Cristo, te transformas com ele num só corpo e num só sangue. Cirilo tratava com simplicidade, mas com muita profundidade sobre o pecado, penitência, batismo, credo e outros pontos essenciais da nossa fé. Mesmo depois de ser eleito bispo e patriarca de Jerusalém, continuou sempre ao lado da verdade. Por 3 vezes foi exilado pelos imperadores Constâncio e Valente, participou do terceiro concílio ecumênico de Constantinopla. Seu último exílio foi o mais duro e cruel, obrigando-o por 11 anos a vagar pelas cidades da Ásia e outras regiões do Oriente. São Cirilo morreu em 386. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Esse texto foi escrito pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que também nos deixa uma reflexão e uma oração. Ele escreveu para o site A12 da Rede Aparecida de Comunicação. Vamos à reflexão. Na Igreja de Cristo há espaços para diversidade de ministérios. Algumas pessoas, como São Cirilo, dedicaram-se ao estudo e pregação dos mistérios de Cristo e da Igreja. Suas reflexões teológicas sobreviveram ao tempo e permanecem como herança de um cristianismo original e atuante. Queremos hoje pedir que Deus continue suscitando homens e mulheres para o serviço de reflexão e estudo da fé católica. Tão importante como viver uma vida de fé é conhecer a fé que nos alimenta. Oração. Oremos. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Cirilo de Jerusalém, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom, Adonai, a paz do Senhor, a paz de Cristo. Essa leitura é para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. E você, se quiser, pode espalhar para todos os locais esta evangelização. A palavra é para todos gratuitamente. Shalom, a paz de Cristo, Shalom Adonai.